você faz por um mundo melhor? Até onde você iria para mudar uma situação que prejudica não somente a você, mas a sociedade ou o planeta? Os nossos convidados de hoje são engajados e não se deixam intimidar quando o assunto é mudar um pedacinho que seja do mundo. No Estúdio em Família de hoje, Luiz Paulo Leão, voluntário do Greenpeace, Alexandre Ciconello, assessor de direitos humanos na Anistia Internacional, e Yara Nogueira, atriz e feminista. Gente, muito obrigada pela presença de vocês com a gente aqui no programa. Bom, primeiro conhecer a história, um pouquinho da história de vocês, o que levou vocês a se aproximarem do ativismo. Yara, no caso, feminismo, o que te aproximou, em que momento você sentiu que você precisava fazer parte de um movimento para mudar uma realidade? Na verdade, eu sempre fiz parte do movimento, né? Em casa mesmo, eu venho de uma família que teve uma educação muito conservadora, muito tradicional. E eu sempre, desde pequena, fui quebrando isso de todas as formas possíveis. E comecei a militar na escola, com o movimento Desde garota já estava se movendo. Movimento estudantil. E aí eu comecei assim, minha inserção nos movimentos, né? E então, dentro da universidade, eu já fui entrando em outros movimentos, que eu fui conhecendo o movimento antiproibicionista, militando dentro dele. O movimento Chega de Estupros, que era em Rio das Ostras, onde eu estudava. E também o movimento pela mulher, que era o que eu militava desde sempre, só que não estava inserida no contexto mais presencial, mas que eu fui me inserindo depois que eu fui conhecendo pessoas que já estavam militando nele, que já ativistas, e fui me inserindo neles. Quer dizer, é muito natural você se aproximar de movimentos, lógico, que te tocam a vida de alguma forma, né? No caso, o Luiz, que está no Greenpeace, voluntário do Greenpeace, meio que é dublê também, né? Então, assim, se aproximar ali de uma questão ambiental foi muito natural para você, Luiz? Foi natural porque, desde que eu me entendo praticamente por gente, assim, dos 80 e pouco, com 7, 8 anos de idade, por conta da minha mãe, eu já estava envolvido no meio de mato. Então, eu sempre tive contato direto com a natureza, assim, desde pequeno. E isso foi gradativo, né? Você começa no reflorestamento aqui, ajudando numa trilha ali, quando vê, você está indo para a Amazônia. Está dentro de um movimento internacional para salvar o planeta, literalmente, né? Exatamente. E, Alexandre, no caso, você é advogado e acabou indo parar na Anistia Internacional, que eu acho que é interessante trazer uma representação da Anistia Internacional, porque, de certa forma, é uma organização de movimentos, é isso? Como é que você entende? A Anistia são pessoas, né, tem mais de 3 milhões de pessoas no mundo que se envolvem em promoção dos direitos humanos no mundo, né, onde há injustiça, desigualdade e violação de direitos, a gente atua. E eu me envolvi desde quando você começa a se indignar, né? Sua consciência vai crescendo, você começa a ver a desigualdade, a violência, a opressão, daí aquilo te toca de alguma forma. Então, sempre, quando eu me formei, eu falei, não, eu quero trabalhar em algo em prol da coletividade. E daí eu fui meu caminho profissional seguindo, trabalhando em organizações não governamentais, ligadas à promoção de direitos e combate às desigualdades. Quer dizer, e também o direito te traz uma certa revolta, que você começa a verificar ali que existem vários direitos que acabam não sendo cumpridos e permitidos por conta dessas desigualdades, né? Porque uma ideia do direito é a ideia da justiça. Né? As pessoas às vezes perdem isso, assim, mas a questão da justiça, né? Do justo, do equilíbrio. E quando você tem muitas coisas que estão na lei, né, que são boas, mas que não são aplicadas na prática. Ou você tem coisas injustas na própria lei. Então, essa luta constante, né, pela justiça, pela igualdade de condições também é algo que eu procuro muito na minha vida. Agora, eu queria entender com vocês qual é a percepção que vocês têm do que diferencia um manifestante, uma pessoa que tem um interesse e colabora ali com uma causa de uma forma amadora, para um ativista. Como é que vocês percebem essa diferença? Eu vou começando a falar aqui. Não, acho que tem várias diferenças. Assim, tem uma coisa do militante, né, dos movimentos sociais, que é algo, por exemplo, o movimento feminista, o movimento negro, o movimento gay, que é uma situação pessoal. Você luta porque ou você sofreu uma violência direta ou você vive aquela opressão diariamente. Você precisa mudar aquilo. Você precisa mudar porque está conectado à sua identidade. Você tem também o manifestante que vai para a rua mais pontualmente. Eu acho que a diferença, na minha opinião, assim, para o ativismo, é quando você realmente se sensibiliza, aquela causa, aquela situação te incomoda. Né? Você começa a lutar constantemente por algo mais específico. Pode ser a questão do meio ambiente, pode ser com relação à legalização da maconha. Você tem várias causas, né? Contra a injustiça social, a questão dos presídios no país, né? Que é o caos.
Então, acho que é quando você tem uma atuação mais constante com relação à atuação específica. Diferente, você pode ser manifestante de várias causas, mas talvez um ativista de uma causa mais Você vira um permanente. especialista de uma questão que te incomoda, é isso? Eu ia falar mais por esse lado também, de o ativista, talvez ele estivesse melhor estudado, melhor preparado. Talvez isso faça um pouco de Ele diferença. está colocando essa questão do ativismo, assim, o ativismo do feminismo, ele é antigo, né? A gente pode considerar assim, é uma história recente, mas é antigo. O que mudou desde o início desse movimento? O que se reivindica hoje na causa feminista? E aí, como é que entra a ativista e não manifestante somente? Eu enxergo assim, muitos manifestantes como simpatizantes do movimento, foi como ele falou. Ele pode ir ser uma pessoa que não compartilha o machismo, está sempre tentando acabar com isso, tentando praticar o feminismo dentro de casa, nas ruas, diariamente com isso. Só que ele pode não ser um ativista, ele pode ser só um simpatizante e manifestar por essa causa. O que mudou, assim, eu acho que primeiro, a começar que a consciência das mulheres hoje em dia, né? Não só das mulheres, mas da sociedade patriarcal que a gente vive. Eu acho que as pessoas elas estão mais abertas para as informações que a gente recebe todo dia, sobre o machismo principalmente, sobre opressão, sobre aborto, sobre direito da mulher e direitos humanos também, porque é mais importante, né? E eu me enxergo como mulher, assim, diariamente, assim, a minha luta é diariamente. Eu não consigo ser mulher e não me ver lutando contra o machismo, sabe? Eu tenho que lutar com isso porque eu sou oprimida por isso todos os dias. Agora, você colocou a questão da família, né? Onde é que entra a família nisso tudo? Até que ponto você é impulsionada por uma rebeldia ou porque você vê um exemplo dentro de casa de que é bom lutar por isso? No seu caso, a sua família foi contra. Minha família ela sempre foi contra porque minha família é muito conservadora, muito tradicional. Então, eu sempre cresci com aquela questão da moral cristã, né? Solte seus cabritos que vou prender minhas cabras, né? Tem um ditado que é assim, prenda suas cabras que meu bode está solto. E eu nunca concordei com isso, sempre ficava, nossa, mas que raiva. Eu cresci no meio de meninos e ficava indignada porque eles tinham mais direitos do que eu. E eu fui crescendo, fui percebendo que eles não tinham mais direitos do que eu. A gente tem os mesmos direitos, eu tenho os mesmos direitos do que eles. E eu não vou aceitar que me digam que eu não tenho os mesmos direitos. Só por conta de questão de gênero, só porque eu sou mulher, eu não tenho os mesmos direitos que você, não tenho os mesmos direitos que todo mundo. E essa questão foi ficando muito forte dentro de casa, assim, os meus pais não concordando, como eles não concordam até hoje, principalmente com a minha opção em não me depilar, por exemplo, que minha mãe chegou a um ponto de dizer, você está me envergonhando, e chorar e dizer, você me envergonha. E eu não queria que ela dissesse que eu envergonho ela por isso. Eu queria que ela sentisse orgulho, que os meus pais sentissem orgulho, sabe? Pelas minhas opiniões, pelas minhas ideias, porque eu estou defendendo os meus direitos, porque eu estou defendendo o meu campo ideológico, porque eu estou praticando isso, porque eu saio nas ruas todos os dias enfrentando pessoas que me olham torto porque eu não me depilo, porque eu tenho eu decidi, na verdade, que o meu corpo é o meu direito, né? É exatamente a primeira parte do mundo que você vai revolucionar para ativar uma mudança de fato. Você utiliza fisicamente isso, no caso do seu caso também, né, Luiz? Você se pendura nos lugares lá pelo Greenpeace, tudo pelo meio ambiente. É muita coragem, né? E no caso da sua família, a gente foi lá ouvir a opinião deles sobre isso. E aí depois eu quero ouvir de você o que você sente nessa troca familiar. Vamos conhecer os pais do Luiz. Eu tenho uma certa apreensão. Mas, no fundo, eu tenho orgulho dessa situação dele, né? Porque é uma coisa que ele faz com muita dedicação, uma coisa que ele se lançou de corpo e alma nessas coisas. Então, aquele medo fica encoberto pelo orgulho, de você saber que você tem um filho que se preocupa com o futuro, que se preocupa não só com o futuro dele, mas com o futuro de toda uma gerações que vêm por aí, né? Uma menina ligou para cá e falou assim, e aí, teu filho já foi preso? Eu falei, como assim? Ele saiu daqui hoje, 4 horas da manhã. Não, porque ele está lá na ponte Renitória, pendurado lá. E a polícia está chegando lá e a gente chama todo mundo, o pessoal ligando, olha, teu filho está lá. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Aí só que todo mundo subiu e foi preso. Ele desceu para um barco da Marinha, né? Que não sabia das coisas direito e saiu. Então, a gente fica apreensivo porque eles têm uma luta e que as pessoas, não sei como as pessoas vão entender isso. Os próprios amigos... Ele nos preserva. Né?
Ele só diz o que vai fazer quando ele volta, que já fez. Já fez. Ele não diz, olha, eu tenho uma ação assim na ponte, eu tenho uma ação pendurado numa âncora de um navio, como já aconteceu, da gente saber que tinha um ativista pendurado numa âncora de navio que estava descarregando, se não me falha a No memória, Maranhão. magnésio ou minério, alguma coisa assim. E eles queriam impedir esse descarregamento e ele se pendurou. Junto com a ação era se pendurar na âncora. Então a gente vê na televisão, de repente, lá num telejornal, uma criatura pendurada que a gente olha, é o filho. Essas coisas ele faz e a gente só fica sabendo depois de feito. Quer dizer, de uma certa forma é um alívio, mas é uma preocupação sempre, né? Luiz, não é fácil não. Como é que ouvir isso reflete em você? Te faz pensar duas vezes e para um momento como aquele ali, você pendurado num barco? É bom saber que a gente tem apoio em casa, né? Eu não falo... Um dos motivos, minha mãe é muito linguaruda, né? E para segurança de todos, inclusive a minha, não é interessante que isso vaze. A questão da ponte em Niterói. Ela trabalha com uma menina, com uma senhora que mora em Niterói e trabalha no Rio. E isso influenciou diretamente na ida dela ao trabalho naquele dia, muito pior do que a gente estava prevendo. E se eu falo para ela que ia ter uma guarda da ponte, e ela avisasse para mim, eu só sai de casa 2 horas antes, porque vai ter o problema da ponte, você imagina no telefone sem fio, né? Ela entra no Facebook e fala, amanhã na ponte vai ter uma confusão. Pronto, não tinha... Eu ia ser preso antes, na verdade, eu teria sido preso de verdade antes. E a tensão que ela fica também, com certeza, né? Ai, meu filho, sim. não vá se pendurar naquela ponte em Niterói, ela ia acabar interferindo em alguma coisa. Eu acho que não ia de adiantar alguma muita forma. coisa, não, mas... Você iria do mesmo jeito, Iria né? do mesmo jeito. O que eu acho interessante é que, no caso do ativismo, seja a favor ou contra, a família sempre é fundamental, eu acho, nessa criação dessa personalidade. Seja por rebeldia ou seja por uma herança mesmo, você vai precisar dessa interferência da família. No caso do Alexandre, você tem uma oficina numa escola, tua filha participa dessa oficina e ela já está ali se preparando para talvez ser uma ativista também. Só que eu vou guardar a sua história para o nosso próximo bloco, a gente já está no finalzinho desse, e na volta a gente continua conversando sobre ativismo e trazendo também a construção de um ativismo produtivo dentro da família. Não sai daí não, a gente já volta. Estamos de volta conversando sobre ativismo. Comigo no estúdio, a Ara, o Luiz e o Alexandre. Alexandre, a gente estava falando sobre a família e o envolvimento com ativismo. Você dá uma oficina numa escola de ensino médio e a sua filha participa dessa oficina. Filho de ativista é? Depende. Acho que tem que crescer, a criança tem que crescer, o adolescente, com liberdade. É lógico que a gente sempre teve uma educação antirracista, antissexista em casa, sempre muito atento, né, às questões das desigualdades, e isso acho que ajuda a formar a consciência delas. Mas a opção, por exemplo, dela ter feito a oficina de ativismo, tinha outras opções e ela escolheu essa. Então quer dizer que talvez ela está num caminho de questionar, de criticar e de se indignar, né? Acho que a coisa do ativismo que é importante é você se importar com o outro, de você sentir. Acho que hoje em dia a gente sente pouco. Então, a gente não sente mais que não é uma pessoa que está na rua, uma pessoa que sofre uma violência. Então, se a gente conseguir, né, cultivar nas crianças, nos adolescentes, poder sentir, né, sentir a dor do outro, eu acho que é um caminho para a gente ter uma sociedade mais ativa. Agora, é interessante porque a nossa produção foi até a escola e aí você percebe um discurso no adolescente que cresce ouvindo argumentações, enfim. Você vê que ele tem argumentos também. Isso é uma questão do ativista, né? O ativista, ele conhece os argumentos para defender a causa dele. Agora, qual é a proposta dessa oficina? O que você leva para esses jovens? Então, acho que primeiro é você entender a realidade hoje, principalmente a realidade brasileira, né? A questão, o que está errado, né? O que indigna neles, a violência, a sustentabilidade ambiental, segurança pública, a questão do racismo, da homofobia, apresentar o que existe na lei. Então, tem uma primeira fase que é, olha, né, nosso país é assim, isso está acontecendo, isso são os dados, e a partir disso eles vão tendo os interesses próprios. Isso aqui me indigna muito, isso daqui eu não concordo. E daí, a partir da vontade deles, a gente vai direcionando para ações concretas, né, fazer cartazes ou ir para a rua, como que eles podem também se envolver com outros movimentos sociais, com organizações, apresentando também, né, historicamente, como a sociedade brasileira se organiza, e daí, a partir do interesse deles, eles vão achando o próprio caminho. Então, os alunos do Alexandre fizeram algumas perguntas para cada um de vocês, e uma para todos.
Vamos ouvir as perguntas e depois, na volta, a gente já dá continuidade. Eu acho até fundamental a gente não esquecer disso, de colocar como é que é esse encaminhamento, né, Alexandre? Porque o ativismo, sem um encaminhamento, ele não chega a lugar nenhum. Mas vamos ouvir as perguntas dos jovens sobre isso. Ara, eu queria saber quais são as suas críticas ao movimento feminista. Minha pergunta é para o Luiz Paulo. Como ambientalista, qual é o seu sentimento em relação ao resultado das suas ações? Alexandre, eu queria saber como é tratar de questões polêmicas como os direitos das mulheres em diferentes culturas e religiões. Gostaria de saber qual foi a maior resistência por parte da sociedade que vocês já encontraram em seu trabalho. As perguntas estão ótimas, né? Vamos lá, Ara. Qual é a sua maior crítica para o movimento feminista hoje? A minha crítica ao movimento feminista é muito complicado criticar o movimento que eu faço parte, né? Mas tem coisas que eu posso ressaltar, assim, que eu me sinto um pouco incomodada. Eu acho que dentro do movimento hoje em dia, nós temos uma parcela, um grupo de pessoas que estão dentro, que estão inseridas nesse movimento, que deslegitimam algumas mulheres porque elas são machistas, porque elas têm alguma forma de pensamento que são contra o feminismo. E isso é uma crítica que eu faço muito forte, porque eu acho que sororidade é a palavra, né? É a palavra e é a ação. Se a gente acredita que somos todas irmãs e que temos os mesmos direitos, nós não podemos deslegitimar o outro, uma companheira nossa, porque ela pensa diferente da gente ou porque ela é contra o que a gente acredita. Isso também é interessantíssimo, porque dentro de um mesmo movimento você tem diversas formas de entender o próprio movimento, né? Pois é, e assim, o machismo ele é tão naturalizado na gente que a gente não percebe, sabe? São ações muito pequenas. Então eu não posso julgar a minha companheira que, porque ela é machista, porque ela diz, feminismo é o contrário de machismo. Não, feminismo não é o contrário de machismo. Mas eu não posso agredir você e tentar deslegitimar a sua fala, eu tenho que abraçar você e fazer você entender que a nossa ideia é só que temos que nos unir para lutar pelos direitos, assim, pelos nossos direitos. Agora, então talvez uma grande fragilidade de um movimento que está há tanto tempo existindo seja justamente a morosidade que a sociedade tem de conseguir entender o que esse movimento está dizendo, né? No caso do meio ambiente, me parece que se tornou uma questão urgente, né, Luiz? A pergunta que fizeram para você foi que sentimento você tem em relação ao resultado das suas ações. Você faz ações muito pontuais. Tem algum exemplo, alguma história de um resultado evidente? Olha, é difícil, porque, ainda mais no Brasil, né, porque basicamente nosso governo é composto por ruralistas, né, que só visam o lucro explorando o máximo possível a terra. Eles não pensam nem no filho e no neto dele, na verdade. Né? Por outro lado, né, nossas campanhas contra o desmatamento, né, e para redução do desmatamento ao máximo possível, ela pode ser agora concretizada com a falta d'água aqui na região sudeste, né, que está diretamente, né, ligada à questão amazônica. Então o pessoal está sentindo falta d'água em São Paulo, e será que já se deram conta de que o problema está vindo da Amazônia? Né? Não tem nem esse entendimento na maioria das vezes, né? Então, para a gente aqui é complicado, né? A gente falar e parece que ninguém escuta. Mas aos pouquinhos, né, infelizmente, né, Pior do que não escutar ainda é acharem chato, né? De achar chato, os ecochatos, né? Lá vem aquele ativista. O ecochato, né? Os chiitas, né, do meio ambiente. Então, agora o cara vai começar a sentir na pele que a Amazônia não é tão longe assim. Então, você está no interior do Pará e ouvir uma lista interminável de nomes de pessoas que morreram pelo meio ambiente, isso ajuda muito também a estar lá, né, a voltar para lá. E por isso eu voltei e estive no Pará para essa questão do desmatamento. Precisa ter gente ali para mostrar que o problema é maior e que não está chegando aqui ainda, mas ele vai chegar, né? Ou seja, o ativismo também traz esse papel de destacar para a sociedade pontualmente uma questão, né, Alexandre? No seu caso ali, a pergunta que trouxeram para você tem um pouco a ver com o movimento da Ara, né, assim, que eu achei interessante. Como é que esse movimento em prol do feminino, né, e o movimento pelos direitos das mulheres vai se diferenciar nas diferentes culturas e sociedades? Isso é importante, porque a opressão, né, a sociedade patriarcal, hoje no mundo inteiro a gente vive sociedades patriarcais, onde a mulher é oprimida de alguma forma.
e tem sociedades que avançaram mais e outras que avançaram menos. Então é difícil, assim, o que a gente quer? A não opressão, a gente quer a igualdade, a gente quer que as pessoas sejam felizes, né, e vivam em igualdade. Só que para cada sociedade isso é muito diferente. Se a gente for pensar em países, né, muçulmanos, que as mulheres usam véus, que as mulheres não podem dirigir ou sair de casa na Arábia Saudita sem a presença de um outro homem da família. Então, assim, é muito diferente a luta, né, do feminismo nesses países, ou das mulheres nesses países, num país mais aberto. Até países que já têm avanços significativos em termos de igualdade, como a Noruega, enfim, outros países. Por exemplo, na Noruega, na Suécia, já tem as mulheres começam a discutir por que nós não podemos sair nas ruas com os peitos. Porque o peito para a mulher é uma zona erógena e para o homem não. Então, algo que seria completamente impensado, essa questão ser formulada hoje na Arábia Saudita. Aqui já seria, Aqui né? no Brasil também, né? Toplessaço, a gente teve, né, em algumas cidades do Brasil, o movimento das mulheres fazendo topless, que já existiam desde a década de 70, e isso ainda hoje, né, 2014, é um escândalo. Então, ou é muito ainda visto com pela sociedade, né? Então, assim, tem que entender as culturas, não que significa que a cultura pode ser uma justificativa para a opressão, mas cada cultura em cada país é muito diferente, o caminho para essa evolução passa por questões diferentes também. Agora, Ara, voltando assim para a questão familiar, que a gente também começou a apontar no primeiro bloco, mas eu acho ela é tão grande, tão importante, né? A família no contexto do ativista, não só a família no contexto do ativismo. Você estava colocando que a tua família, no caso, tem uma resistência com isso. Vencer essa resistência te fortalece para levar isso para o social? De que forma a tua família impacta na sua vontade de mudar o mundo, assim? Na verdade, me favorece muito assim, a minha luta pro social, pro externo, né? Porque como eu não tenho essa abertura em casa, eu acho que eu me fortaleço ainda mais para enfrentar os outros. E foi o que a gente falou no bloco anterior, né? Que é uma luta diária, assim, é constante. Só que é muito ruim, é muito doloroso também. Porque foi o que o Luiz falou, é muito importante você ter o apoio da sua família. Te dá uma força muito maior. Em casa, por exemplo, eu não posso andar de regata. Porque minha mãe, ela não gosta. Quando ela descobriu que eu tinha parado de me depilar, ela chorou. E ela disse, você está me envergonhando, por que você está fazendo isso? E chegou a cogitar a possibilidade de que homem que vai te querer se você não se depila. Mas a questão não é essa, eu é que não vou querer ele. A gente está sempre sendo educada a serviço do outro, né, para ser submissa. E eu decidi que eu não vou participar disso. Que eu não concordo com isso, eu não vou participar, eu não serei submissa, eu não vou obedecer esse tipo de ideologia, de regra, de imposição moral que determina que só por conta do meu gênero eu tenho que ser inferior e submissa ao outro. Quer dizer, seu ponto inicial é sempre sair de casa, ou seja, de casa levar esse movimento para o mundo, né? Não deixa de ser assim, né, Ara? Sempre, mas isso é todo dia, assim. É muito mais fácil para mim, por exemplo, como lidar com isso fora de casa, né? Porque depois que você já venceu ali aquela... Mas eu não conheço o outro. Então, quando eu tô no ônibus, por exemplo, eu vou puxar a cigarra e alguém faz uma cara de nojo, assim, cochiche, dá uma risadinha, aquilo não tem muita importância para mim, é irrelevante, porque a opinião daquela pessoa não vai contagiar em nada em mim. Você já está tendo que superar uma força maior em casa, né? Em casa é que é diferente, porque eu me importo com a opinião daquelas pessoas. Eu quero que elas estejam do meu lado, que elas me apoiem, que elas sintam orgulho do que eu estou fazendo, do que eu estou defendendo, que elas fiquem contentes e estejam do meu lado, como os seus pais estão do seu lado. Mas será que de repente os seus pais não estão te ajudando numa maneira de treinamento? Né? Sem querer, estão né? te treinando, Estão te treinando pro de fora, né? Agora, Luiz, aproveitando aí o gancho, você, no caso, que tem uma família que super te apoia, seus pais mostraram alguns momentos seus, a gente já está se encaminhando para o final do programa, eu queria que você me trouxesse uma história de um movimento, de um momento importante na sua vida de ativismo. Foi quando eu tive no Cristo, né? Foi antes do Greenpeace, né? De eu estar no Greenpeace oficialmente. Isso foi em 2007 e comecei no Greenpeace em 2009. Eu tenho um amigo que está no Greenpeace desde 92 e ele botou já uma faixa no Cristo e o IBAMA queria colocar uma faixa no Cristo. Então a gente falou assim, bom, o que a gente vai chamar? Vamos chamar quem já colocou. Né? O mesmo cara que nós quisemos prender, né? Em outra ocasião, vamos agora chamar esse mesmo cara para colocar. E eu mostrava já interesse nisso, em querer participar, de utilizar o que eu sei de técnica de escalada em prol de alguma coisa. Né? Eu já trabalho com isso, meu esporte era esse, faltava só ter uma coisa em prol dos outros, né? De maneira voluntária e tal. E fomos colocar uma faixa contra a divisão do IBAMA, em IBAMA e Chico Mendes, com os próprios funcionários do IBAMA, né? Muitos deles, né? Que
quem era do IBAMA a favor do meio ambiente foi contra e continua sendo contra a separação em dois órgãos. Quem estava ali apenas com uma maneira de um negócio, um bom emprego público, não se importava muito nisso. Então, eu me pendurei no Cristo, né, desci de rapel do ombro do Cristo, fui até o sovaco do Cristo, e estivemos lá colocando essa faixa, desci até o pé, andei por dentro da estátua e tal, e essa foi... Você nunca vai esquecer, porque foi a sua primeira, né? Primeiro grande dia de ativismo, a gente nunca esquece. A minha foto prata, aquela tradicional, eu estou em pé em cima do pedestal, em cima do dedão do pé do Cristo. Bem diferente. Alexandre, ativismo tem futuro? Tem futuro, tem que ter. O mundo precisa mudar. Tem muita coisa para mudar nesse mundo. E as pessoas precisam se engajar, precisam sentir, precisam ir para a rua, precisam conversar mais, para que a gente tenha uma sociedade sustentável, né? A gente tem vendo todas as questões do meio ambiente hoje, uma sociedade feliz, que as pessoas sejam iguais, com dignidade humana e sem discriminação. Gente, eu queria agradecer não só a presença de vocês aqui, mas o movimento que vocês fazem pelas pequenas, grandes mudanças no mundo. Obrigada, porque eu não sou ativista ainda, quem sabe um dia, mas eu acho fundamental realmente esse movimento e que o futuro seja um ativismo cada vez mais qualificado, sem precisar ficar discutindo pequenas coisinhas, né? Porque é para frente que a gente anda. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. E obrigada a você que assistiu o programa em um dos nossos canais parceiros ou pela internet. Que causa mobiliza você? De que forma você contribui para um mundo melhor? Então, compartilhe a sua experiência na nossa fanpage no Facebook ou escreve para a gente sugerindo um tema importante para você e a sua família. Eu espero você no próximo programa. Até lá!